Olá, hoje 6 de abril de 2020 vamos ver sobre o processo de inspiração. Bora estudar a lição. Nosso guia de estudos hoje apresenta o tema O processo da inspiração. Você já ouviu falar nessa palavra, inspiração? Acredito que sim. Hoje eu estou inspirado. Nossa, eu assisti aquele filme e ele me inspirou. Nossa, eu ouvi aquele testemunho e ele me inspirou. As pessoas usam hoje em dia a palavra inspiração praticamente como um sinônimo de motivação. Só que motivação é totalmente diferente de inspiração, quando você pensa da perspectiva bíblica. O que é inspiração? O processo da inspiração é quando Deus revela uma verdade para uma determinada pessoa, ok? Então, quando Deus revela uma determinada verdade para uma pessoa, esse é o processo de inspiração. No nosso guia de estudo, ele trouxe uma definição sobre a palavra Bíblia, que eu gostaria de ler para você, porque eu gostei muito dessa definição. A Bíblia é o resultado da verdade reveladora de Deus para nós mediante a obra do Espírito Santo, que transmite e protege sua mensagem por meio de instrumentos humanos. Muito boa essa definição. Volta lá e ouça de novo. E além dessa definição maravilhosa do que é a Bíblia, o guia de estudo nosso apresentou 3 versos para nós termos contato. O primeiro verso que a lição apresenta para a gente meditar. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Note alguns detalhes aqui. Quando o apóstolo Pedro escreve isto, ele fala o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Em outras palavras, ele deixa claro que esse processo de inspiração é de origem divina e sob a vontade divina, ou seja, não é o homem que buscou isso, mas foi Deus que escolheu a pessoa para revelar uma verdade para essa pessoa, ok? Então não é a pessoa que buscou, mas isso veio ao encontro da pessoa. Esse é o sentido básico de revelação, que é Deus que se aproxima do homem, ok? Então não foi dada por vontade humana, nunca. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, nesse processo de inspiração, que é segundo a vontade de Deus, o agente que faz acontecer esse processo de inspiração é o Espírito de Deus. Segundo texto, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa tradução que foi colocada aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus, a palavra usada inspirada significa soprada, soprada pelo Espírito. E esse sopro, a palavra também significa espírito, que é o Ruá. Ruá HaKodesh no hebraico, o Espírito de Deus. Então é soprado, é trazido pelo Espírito. E olha só um detalhe interessante. Toda a Escritura. Volto a dizer aqui o que eu já disse em outros vídeos. Na cabeça de Paulo, quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo. Na cabeça dele, quando ele fala toda a Escritura, ele está falando principalmente do Antigo Testamento e alguns textos que já existiam do Novo Testamento. Portanto, esse lance que o Antigo Testamento é para aquele tempo, são para aquelas pessoas. Hoje a gente vive no tempo da graça. No tempo do Novo Testamento, se você faz essa ruptura, você está fazendo algo segundo a tua vontade, mas não a vontade de Deus. Porque aqui está escrito de maneira bem clara, toda a Escritura é inspirada. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada. Não cabe a você determinar o que é inspirado, o que não é inspirado. Será que... Porque eu já ouvi várias pessoas falando comigo assim, pastor, eu acredito que tem trechos na Bíblia que foi feita por vontade humana. Foi uma história ali onde o profeta
ele estava passando por algum conflito e ele pega então e escreveu para extravasar esse conflito no coração dele e tal. Isso não tem essa possibilidade. Toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela, toda. O terceiro e último texto que o guia de estudo nos apresenta é Deuteronômio 18:18, que diz o seguinte: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Percebe? São instrumentos humanos semelhante a ti, ou seja, semelhante a mim, semelhante a você. Em outras palavras, os profetas que escreveram a Bíblia tal, são pessoas semelhantes a nós, com as fraquezas, com os medos, com as ansiedades, com as incertezas, com as dúvidas, com as aflições, com as alegrias e tristezas. Semelhantes a nós, pessoas semelhantes a nós. Em cuja boca porei as minhas palavras. Percebe? As palavras vieram de Deus, não foi de vontade humana. Enfim, os três textos que o guia de estudo nos apresenta tem um único propósito, o mesmo propósito, em nos mostrar que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Compreendeu o processo aí de inspiração? Inspiração é um ato que começa em Deus, pela vontade de Deus, e o agente que faz o processo de inspiração acontecer sobre o profeta, sobre a pessoa, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não é vontade da pessoa, não é vontade do profeta, ok? É vontade de Deus manifestada na terra, a fim de se revelar para mim e para você. Portanto, quando você vai ter contato com a palavra de Deus, você deve se lembrar de uma história. Moisés tira a sandália dos pés, porque o terreno que você está pisando é santo. Então, quando eu me aproximo à palavra de Deus, eu tenho que me lembrar dessa historinha aí. Olha, é melhor eu tirar a sandália dos meus pés, porque o contato que eu estou tendo aqui com esse texto é um texto santo, é um texto revelado. E não cabe a mim decidir o que é texto bom e aí o que não é. O que é para obedecer e o que não é. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Nossa, pastor, mas inclusive todos aqueles nomes que aparecem lá no livro de 2 Crônicas, de 1 Crônicas, toda a Escritura é revelada por Deus. Ah, mas e aqueles sacrifícios lá de morte de animais? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inclusive, essas partes das Escrituras, as quais você não precisa obedecer, entre aspas. Qual que é a ideia? Por exemplo, eu não preciso matar animais, fazer sacrifício de animais, como está lá no livro de Levítico. Porém, o princípio permanece. Que tipo de princípio? Só para citar um exemplo. O animal era sem defeito, porque Cristo não tinha pecado. O ofertante, ele tinha que sentir, perceber que ele pecou, ou seja, não dá para você se aproximar de Deus se você não entender que você é um pecador, que você precisa de um Salvador. E a tua motivação deve estar correta. Qual é a motivação do pecador levar o cordeiro para ser sacrificado lá? Diz lá, com o coração contrito, com o coração culpado. Então ele se aproxima e levava o cordeiro. Apesar de nós não precisarmos fazer sacrifício de cordeiros hoje, de animais, o princípio fundamental do livro permanece. Um coração arrependido, um coração contrito, consciência da culpa e consciência de que um ser inocente morreu no meu lugar e no teu lugar. No caso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ainda que nós não precisemos sacrificar animais, o princípio do sacrifício ensinado no livro de Levítico permanece. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E lembre-se, quando você se achegar à palavra de Deus, tira a sandália dos teus pés, porque o terreno que você está pisando é santo. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. Um bom dia, Deus te abençoe, Deus te guarde.